Olá, boa tarde, tudo bem? Vamos aqui a nossa quinta diagnóstico TEA na prática. Hoje eu vou falar sobre quando a criança quebra os brinquedos durante uma avaliação. Essa pergunta surgiu numa supervisão e eu vou falar um pouquinho de forma prática como fazer isso numa avaliação do diagnóstico do transtorno do espectro autista, em caso de suspeita do transtorno do espectro do transtorno do espectro autista. Muitas dúvidas surgem, né, com relação a como organizar a sala, né, como fazer essa avaliação específica. A gente não vai entrar muito nessa questão, uma questão um pouco longa. A gente teria que fazer algumas aulas para a gente chegar até como organizar a sala, quais os brinquedos, tem muita instrução para dar. Eu convido vocês a se inscreverem na nossa jornada, que vai começar vai ser dia 6, dia 8 e dia 10, que eu vou falar sobre avaliação, laudo e sobre a devolutiva. Eu vou falar um pouquinho mais sobre avaliação, mas de forma prática, para responder essa dúvida, a gente tem que ter em mente o seguinte: é óbvio que a gente vai tentar fazer um bloqueio ali para não deixar a criança quebrar o brinquedo, vai dizer, olha, não pode quebrar, né, algo do tipo. Mas pensando no tipo de avaliação específica que estamos fazendo de uma criança que tem dificuldade de interação recíproca, a forma como organizamos a sala aqui, quem já assistiu às nossas aulas aqui, ou quem é aluna do curso, ou quem já assistiu às jornadas e imersões anteriores viu, a importância da organização do ambiente, de não dar muita demanda, de ter os brinquedos específicos e a sala organizada de uma determinada forma para não ser muito intrusiva e não ser muito diretiva, que isso poderia atrapalhar um pouco o andamento dessa avaliação. Pensa que a criança tá lá quebrando um brinquedo. Deixa eu pegar aqui alguma coisa que a criança poderia quebrar. Só aqui, essa privadinha, né? Então a criança chega aqui e ativamente vai quebrar a tampinha aqui do vaso. Eu vou fazer um bloqueio. Isso seria uma intrusividade, né? Impedir ali que a criança quebrasse esse brinquedo. E aí, ela vai desengajar, eu não vou conseguir mais conexão com essa criança, ela pode desregular, o que pode acontecer? Isso aconteceu aqui já algumas vezes, né? E assim, normalmente a nossa conduta no primeiro momento é fazer esse bloqueio, né? E ver se a criança entende que a gente está dizendo não pode, né? Ver como ela vai reagir à mudança do nosso tom de voz, a nossa expressão facial, se ela vai olhar para a mãe ali dentro da sala, né? Se ela vai olhar para a mãe, se ela vai tentar de novo, se ela nem percebeu que a gente está dando, que tá mudando o tom ali, o contexto tá mudando, né? Que a gente não tá mais tão legal, que a gente não tá mais tão feliz, que a gente tá falando uma coisa e tá ficando chateada, né, porque tá quebrando o brinquedo. Se a gente percebeu que a criança não percebeu esse contexto, né, vamos pensar numa criança maior, né, uma criança de 6, né, uma criança de 6, 7 anos que tá tendo esse comportamento, se a criança nem percebeu esse contexto, o que eu faria? Num primeiro momento, eu faria uma retirada de brinquedos que essa criança pudesse se machucar, né? Principalmente se ela estiver lançando e pudesse se machucar de alguma forma, lançar num vidro, numa janela, por exemplo, ou cair no pé dela, porque tem crianças que lançam pra cima, né? Pode cair na própria cabeça, no próprio pezinho. Tem brinquedos que são pesados, né? Tipo esse aqui, ó. Uma criança pequena lançando um brinquedo desse aqui, desses da Fisher Price, que são pesados pra cima, pode cair na própria cabeça, no vidro, ou algo desse tipo, né, de madeira, também pode machucar. Eu faria uma retirada rápida desses brinquedos que ela pode se machucar, e deixaria somente brinquedos que ela não pudesse se machucar. E aí eu deixaria ela quebrar. Então assim, eu vou deixar a criança quebrar? Eu vou deixar a criança, eu vou observar
o comportamento dessa criança. Aí você pode até, de repente, retirar alguns brinquedos que, sei lá, são mais caros, né? Que tem brinquedos que são repostos de uma maneira mais fácil. Por exemplo, um brinquedo desse aqui, ele já é um brinquedo mais caro. Mas um brinquedo desse aqui é um brinquedo mais baratinho, né? Eu posso deixar aqui disponível para a criança quebrar, né? E eu poder avaliar esse comportamento, ver como é que é isso. Essa criança quebra e me olha. Essa criança tá fazendo isso porque ela não sabe explorar o brinquedo, e a forma que ela explora o brinquedo é uma descarga ali de raiva diante de uma frustração. Então, assim, tentou abrir um pote, não conseguiu, tacou o pote. Como que está vindo essa quebra? Em que condições que quebrar o brinquedo está acontecendo? Porque senão a gente fica só com aquela cena, quebra o brinquedo, mas em que condições? Quando frustrada, porque ela não consegue abrir e aí ela joga porque ela não sabe pedir para você abrir, ou é uma manipulação, uma exploração inadequada do brinquedo, ela precisa quebrar o brinquedo por conta de uma questão sensorial, enfim. Então, muitas vezes, quando estamos frente a crianças que este é o comportamento que mais chama atenção, a gente precisa observar. E aí não é deixar a criança quebrar, a questão não é deixar ou não deixar no sentido de um julgamento de valor, né? Nós não estamos ali para ensinar essa criança ou para educar essa criança, nós estamos ali para avaliar o comportamento em excesso dessa criança. E para fazer essa observação, muitas vezes a gente precisa que o comportamento ocorra. A gente vai deixar essa criança em segurança, a gente pode deixar os nossos brinquedos também, alguns brinquedos em segurança, né? E deixar brinquedos que possam ser facilmente repostos, porque brinquedo também não é barato, é caro, né? Então tem brinquedos que são mais fáceis de ser repostos, né? Então, de repente, você tem lá uma Baby Alive mais cara, né? E a criança chega e vai arrancar a cabeça assintosamente da sua boneca. Você não vai deixar aquela boneca ali, você pode deixar uma outra boneca, tipo essa, né? Que se ele tirar a cabeça, você consegue colocar de volta. Enfim, e aí a gente consegue avaliar esses comportamentos. Agora, a pergunta que vem em seguida, né? Que veio em seguida, que vem normalmente em seguida. E o que isso significa, né? Depende, né? Depende de toda a história que essa mãe trouxe, depende dos sinais que essa criança apresenta, depende do que você já tem de hipóteses aí, do que este comportamento significa junto com todas as outras coisas que você já tem. Porque só quebrar brinquedos não significa nada sozinho, né? Então, significa junto de um contexto. Pensando aqui na nossa avaliação, no nosso foco, que é diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, quebrar brinquedos não está lá no DSM-5, né, como um critério. Então, a criança quebra brinquedos. A gente precisa se concentrar nos critérios de comunicação social, nos critérios de comportamentos repetitivos e estereotipados. Aí a gente vai pensar um pouco, talvez, na forma de brincar estereotipada, né? Assim como uma criança pode brincar lambendo os brinquedos, uma criança pode explorar os brinquedos quebrando os brinquedos. A gente pode pensar um pouquinho por aí, a forma como ela explora esses brinquedos. Mas para isso a gente precisa de uma avaliação bem planejada, sem um julgamento de valor. Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu já tive experiências de ouvir dizer, não de ver, né? De profissionais que, diante de uma conduta desse tipo da criança, a conduta da profissional em atendimento ali foi dizer para a criança: olha, não pode, viu? Não pode quebrar. Porque senão, se você quebrar as coisas, eu vou ficar chateada e aí, assim, eu vou chamar a polícia. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi que ia contar pra mãe e a mãe dela ia ter que pagar, né? Então, assim, olha, sua mãe vai ter que pagar, né? Então, assim, pensando numa avaliação
de desenvolvimento, que você não sabe nem o que está acontecendo com aquela criança. Assim, com nenhuma criança essas condutas seriam adequadas, né? Mas imagina ainda nessa condição que estamos falando aqui, né? Então, quando a gente está numa avaliação, às vezes a gente precisa colocar umas quebras de brinquedos na conta de uma avaliação. Assim como teve um dia que eu disse aqui, gente, o laudo faz parte do preço da avaliação, né? Que teve uma pessoa que me perguntou se eu cobrava o laudo à parte. Eu falei, mas o que? A sulfite, a impressão? Vou cobrar do pai? Olha, vou lá se por acaso eu não tivesse uma impressora na clínica, eu vou lá na papelaria imprimir e é R$1,50 cada folha colorida. Aí eu vou cobrar do pai isso. Então, assim, faz parte da avaliação. Ter os brinquedos, ter os testes, ter a sala, ter a luz acesa, você estar aqui. Se a criança quebrar algum brinquedo, faz parte. Mas eu também não vou deixar nem ela se machucar com o brinquedo da Fisher-Price, também não vou deixar ela quebrar, porque não tem necessidade. Eu posso avaliar a forma como ela explora o brinquedo e se ela quebra ou não com esse. Eu posso com esse, né? Ou se de repente esse aqui não é nem tão caro, mas ele é difícil de encontrar, eu posso verificar com esse. Eu posso verificar, sei lá, com essas miniaturas que são miniaturas de McDonald's, enfim, que aqui a gente tem caixas e caixas aí que vai acumulando essas miniaturas para ir trocando, né? Então, assim, tipo assim, né? Esses potes com milhões de miniaturas. E aí a gente vai deixando outras coisas pra gente avaliar. Mas não necessariamente a gente precisa parar a avaliação. A conduta dessa profissional foi parar a avaliação e dizer, não, a criança não tá bem, não tá muito regulada, parou, vamos ver, vem amanhã, vem outro dia, vamos ver o que tá acontecendo hoje, porque hoje eu não tô conseguindo fazer nada, porque ele tá quebrando os brinquedos. E aí veio no outro dia e a criança tava com o mesmo comportamento. E aí, então é uma criança não testável porque ela quebra brinquedos? Não, né? Isso faz parte do repertório dessa criança em excesso, isso significa algo dentro de todas as outras coisas que essa criança apresenta, e aí a gente precisa juntar tudo isso, né? Então faz parte observar o comportamento dessa criança, ver como que ela explora esses brinquedos, quebrando, fazendo força, enfim, é uma exploração. E uma das coisas que a gente avalia através da observação do brincar é como ela explora o brinquedo. Então ela explora, ela olha sob perspectiva, ela entrega pra você, ela brinca sozinha, ela vira de costas, ela lambe, ela só transporta de um pote pro outro, ela brinca de forma repetitiva, ela enfileira, ela categoriza, ela brinca simbólica, ela brinca funcional, enfim, a gente faz a avaliação do brincar. A gente faz essa avaliação do brincar com um manejo específico. Esse manejo específico que não ser muito diretiva, né? Então não ficar pedindo tanto, mas pedir somente naqueles momentos que você quer avaliar alguma coisa, né? Então, me empresta, deixa eu ver, coloca ali, enfim, porque você quer avaliar alguns aspectos específicos e não ser muito intrusiva para conseguir o máximo de uma interação recíproca. Mas se a criança tá quebrando tudo, a gente também vai avaliar, por exemplo, se ela responde ao não pode, como ela responde, tudo isso também faz parte da avaliação. Mas então, se a criança começa a explorar brinquedos só lambendo, eu vou dar um exemplo, né? Que foi até um exemplo que eu dei pra essa pessoa. Se a criança começa a lamber todos os seus brinquedos, você também vai parar porque você tá com nojo? Ou você vai parar porque assim, a ideia é que os brinquedos estejam todos limpos, né? Mas você vai parar a avaliação porque a criança lambe. Então, uma criança que lambe os brinquedos, ela não pode ser avaliada, porque ela lambe brinquedos. Então, não faz sentido. Da mesma forma, a criança que lambe brinquedos, uma criança que quebra brinquedos, uma criança que enfileira brinquedos, uma criança que separa por cor, ela precisa ser avaliada com essa forma de brincar, né? Então a gente precisa deixar o julgamento de valor de lado, né? Ele tá quebrando meus brinquedos, e avaliar, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, depois eu vou dar uns recadinhos. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a esse tema que eu consiga responder,
já tô ficando quase afônica por conta do ar-condicionado. Acho que não tem dúvidas. Lembrando que essa aula ela fica disponível durante 7 dias até a próxima quarta-feira. Depois vai lá para nossa comunidade no app da Hotmart Spark, onde tem mais de 95 aulas. São as aulas que eu dou aqui de terça e de quinta. As alunas do curso de capacitação do diagnóstico transtorno do espectro autista de 100 horas têm acesso a 12 meses dessa comunidade. E se inscrevam na jornada Diagnóstico TEA, que é a jornada gratuita. Serão 3 aulas. A primeira aula eu vou falar só sobre avaliação, então como é essa avaliação, como você pode fazer essa avaliação, principais erros e acertos aí da avaliação. A segunda aula é sobre o laudo e a terceira aula é sobre a devolutiva. Eu nunca falei sobre devolutiva, falo no curso, mas eu nunca falei sobre devolutiva em nenhuma imersão, nenhuma jornada, e eu vou falar um pouquinho, vou contar um pouquinho sobre como é esse processo da avaliação até a devolutiva que a gente faz aqui na nossa equipe de avaliação multidisciplinar. Nós estamos com o núcleo também, núcleo de pesquisas em transtorno do espectro autista, aqui no Instituto. Nós temos esse núcleo, estamos com uma revisão sistemática sobre instrumentos de avaliação no caso de transtorno do espectro autista e transtornos do neurodesenvolvimento em andamento, né? Então, assim que a gente publicar, eu vou disponibilizar aqui também para que vocês saibam um pouquinho mais sobre essa revisão. E a ideia é mais para frente a gente avançar um pouquinho nesses estudos aí sobre um protocolo, né? Mas a gente está aí na revisão sistemática. E é isso, a gente tem aqui o núcleo, eu divulgo pouco o núcleo, mas a gente abre, né, para novas pesquisadoras que estejam interessadas em participar do núcleo. O núcleo é chefiado pela doutora Gabriela Machado, fonoaudióloga, e aceita novas pesquisadoras, né? Essa revisão sistemática está em andamento, eu não sei como que seria, se daria para entrar nessa ou somente no próximo estudo, teria que ver com a Gabriela. Mas aí a gente tem as nossas reuniões semanais, enfim, tem as pesquisas aí, as pesquisadoras têm aí suor e sangue para fazer os artigos e os estudos. Mas quem tiver interesse, tinha uma pessoa do Rio de Janeiro que já tinha entrado em contato com outra pessoa do Sul, querendo saber como é que faz para fazer parte do núcleo, né? Provavelmente a Gabriela faz uma entrevista e ver se a pessoa tem os pré-requisitos aí para ser pesquisadora e aí passa a fazer parte, tá bom? E é isso, gente. Por hoje era esse o assunto. Deixem a criança quebrar os brinquedos, né? Um tema polêmico, fazendo só esse recorte dessa fala vai parecer que eu sou maluca, mas deixa a criança fazer a exploração dela, dos brinquedos, para que vocês possam avaliar e juntar isso com todos os outros elementos para chegar à sua conclusão diagnóstica. Não só deixa quebrar, né? Faça um bloqueio também, verifique como que ela reage a isso, mas se esse é um comportamento em excesso dessa criança, é importante que vocês possam observar em que condições que isso acontece, na presença da mãe, na ausência, diante de uma palavra inibidora, enfim, tá bom? Era isso, gente. Tchau, tchau, até mais.